Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, fala conosco esta noite. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Queremos sair daqui com algo novo. Algo novo para impactar as nossas vidas. Algo novo para impactar a vida de outros que estão junto conosco, Senhor. Traz para cada um de nós um vinho novo, uma unção renovada, Senhor. Que não seja eu, Senhor, aqui a estar falando meramente palavras soltas, mas que seja eu a estar falando as palavras vindas do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, como a gente já comentou aqui, eu fiz aniversário de casamento, né? Toda vez que a gente faz aniversário, a gente completa mais um ciclo, a gente fica meio pensativo, não é verdade? A gente começa a pensar em coisas, no que a gente conquistou, no que a gente tem feito. E aí, por isso, eu comecei a pensar no que eu tenho pagado, que preço eu tenho pagado. A gente cantou aqui a música Vim para Adorar-te, né? Luz do Mundo. A gente não cantou aquele finalzinho da música que fala: eu nunca saberei o preço que Deus pagou por mim na cruz. Eu nunca saberei esse preço. Mas na nossa vida diária tudo tem preço. E como tem preço. Não é verdade? E não apenas preço de moeda, mas tem preço no que a gente se esforça, na dedicação que a gente dá. Tem um preço por lutar por aquilo que é tão desejado aos nossos olhos. A gente paga para construir uma família, a gente paga para ter o nosso próprio carro, a gente paga para poder estudar, para conquistar o nosso diploma, a nossa formação. A gente paga para conseguir um trabalho, para manter este trabalho. A gente paga por tantas coisas. E tem uma coisa cujo preço é tão alto que a gente não paga, que é a nossa salvação. E pensando nisso, eu fiquei pensando, Jesus pagou um preço incalculável pela minha e pela sua vida. E nós nunca vamos conseguir medir o valor deste amor. Ele foi açoitado, humilhado, cuspido, ferido por uma lança, coroado com uma coroa de espinhos. Ele teve as suas mãos e seus pés furados. Ele foi pregado numa cruz. E ele pagou o preço por mim e por você. E nós temos o privilégio de chamá-lo de nosso Salvador. Para isso basta a gente declarar: eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele é o Rei, que Ele é o sumo sacerdote. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou. Basta isso para você ser salvo. É um preço incalculável, não é verdade? E a gente ganhou isso de graça. Basta declarar. Mas muitas vezes a gente não para pensar o que a gente tem feito para manter esta salvação. O que a gente tem feito para proclamar esta salvação. Será que eu tenho feito a minha parte no que Ele tem me chamado para fazer? Será que eu tenho pagado o preço? O preço correto. Não o preço que eu quero, mas o preço que Ele quer e que Ele pediu a mim. Então, esta é a minha pergunta para você hoje. Que preço você tem pagado? Qual é o preço que você quer pagar? E aí a gente vai conversar sobre isso. Amém? Quando a gente lê lá nos evangelhos, a gente vê que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E lá em Lucas, eu gosto do detalhe que Lucas bota. Lucas bota, dia a dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Então quer dizer que há um preço que eu preciso pagar, vocês concordam? A salvação é de graça. É de graça. Basta você proclamar que Jesus Cristo é o seu Salvador, seu único Salvador, seu único Rei. Basta você proclamar isso, mas você precisa manter isso. Você precisa escolher isso todos os dias. É dia a dia. Eu preciso escolher dia a dia seguir a este Cristo. Eu preciso escolher dia a dia tomar a minha cruz e dizer não para o meu eu. Qual é a minha cruz? Às vezes a gente acha que a cruz é um irmãozinho que fica lá atormentando a gente. Não. A cruz não é isso. A cruz é a gente dizer não para a gente. Essa é a nossa cruz. A cruz é dizer sim para a vontade de Deus. Eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu comecei a pensar, será que eu tenho cumprido totalmente a vontade de Deus na minha vida? Será que eu tenho lido a palavra como eu deveria estar lendo? Será que eu tenho orado como eu deveria estar orando? Será que eu tenho fomentado a minha intimidade com Cristo como eu deveria estar cultivando? Será que eu tenho pregado para os meus filhos como eu deveria pregar? Será que eu estou sendo para a minha igreja o que eu deveria ser? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar, será que eu tenho pago o preço que eu devo a Cristo? E às vezes a gente está pagando até preços altos por aí. Às vezes a gente está pagando preços altíssimos, mas não é aquele preço que Jesus pediu para a gente pagar. Então também não adianta a gente pagar qualquer preço, simplesmente pelo fato de pagar. Ah, eu estou fazendo milhões de obras sociais, eu estou fazendo... Ótimo, mas foi isso que Deus pediu para você fazer? Ou Ele pediu para Ele fazer e você está fazendo o que Deus pediu para Ele e não está fazendo o que Ele pediu para você? Não adianta eu pagar um preço que é do outro e não pagar o meu. Não adianta. Por isso que nós somos um corpo, porque cada um tem uma função. Então, hoje eu quero fazer você pensar nisso. Eu tenho pago o preço que Deus me pediu? Qual seria o preço que a gente teria que pagar se a gente não cumprisse aquilo que Deus pediu para a gente? Às vezes a gente acha que o preço é muito alto. Mas eu posso te garantir uma coisa. Se você não pagar o preço que Deus te pediu, o preço que você vai pagar lá na frente vai ser muito, muito, muito maior. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Eu estou com a Nova Almeida, tá, Ingrid? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, onde nós temos aquele episódio que Saul é enviado para lutar contra Amaleque. Ele deveria ali guerrear contra os amalequitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Igreja, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não poupe ninguém. E aí Saul faz o quê? Ele convoca o povo, ele reúne o exército, eles vão para a batalha. Saul já tinha a direção de Deus. Ele sabia o que ele deveria fazer.
Ele sabia o que ele deveria fazer. O sacerdote, antes de tudo, falou: ouça as palavras do Senhor. O sacerdote já tinha falado para Saul que era o mais importante. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor é igual a obedeça. Obedecer não é simplesmente cumprir pela metade. Quem é pai e mãe sabe, né? Que às vezes você manda assim, guarda isso daqui, ó, tem que guardar sua roupa. Aí vai lá, guarda a blusa, o short, o tênis está na sala. Obedeceu? Não. Obedecer era guardar tudo. Não adianta você cumprir uma ordem pela metade. Saul então foi com um exército para a batalha. E o povo se colocou lá na peleja. E então, lá no versículo 7, vamos lá. Então, Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Foi isso que Deus mandou fazer? Ele falou, não preserve nada. Muitas vezes a gente pega o que Deus pediu para a gente, ou o que Deus falou para a gente, e a gente começa a querer dar o nosso jeitinho. Mas essa ovelha está tão bonita. Esse gado está tão gordo. Essa riqueza aqui é tão preciosa. Deus não ia querer que eu fizesse isso. Eu posso, de repente, guardar e dar para Deus. Foi isso que o povo fez. Foi isso que o rei de Israel fez. Ele distorceu o que Deus tinha falado para ele. E distorceu pelo desejo de seu coração. Não, se eu der para Deus, tudo bem. E aí que está o perigo. Às vezes a gente está fazendo uma coisa achando que está fazendo para Deus. Mas Deus não mandou eu fazer aquilo. Como é que Ele vai me abençoar naquilo? Muitas vezes, até pelas misericórdias dEle, Ele alcança quem a gente está abençoando, tudo, mas é a bênção que é minha. Se eu estou na desobediência, eu vou perder. E aí Saul insistiu no erro. Ele ali, não sei, a gente não sabe quem foi, né? Será que a ideia foi de Saul? Será que a ideia foi do povo? Enfim, não importa. Saul era o cabeça. Se a ideia foi do povo e ele ouviu e obedeceu o povo, ele errou. Se a ideia foi dele e ele guiou o povo, pior ainda. Porque ele fez, além dele pecar, ele fez o povo inteiro pecar. E então, o povo volta para o arraial. Volta em festa, porque ganharam a batalha. E aí Deus fala com Samuel. Deus fala com Samuel, lá no versículo 11. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Que tapa na cara, né? E Samuel sentiu como se fosse nele. Samuel tinha derramado óleo na cabeça de Saul pelo mandamento de Deus. Samuel sentiu, Samuel chorou, Samuel pranteou, ficou a noite toda ali consternado na presença de Deus. Gente, eu não quero que Deus se arrependa de ter me chamado para alguma coisa. Eu não quero que Deus olhe para mim e fale, era melhor não ter pedido para ela. Não, que não passe de nós. O que Ele pediu para você é teu. Pegue e faça. Faça com zelo, faça com alegria. Faça pautado na palavra. Ouça a minha voz.
Ouça a voz do Deus dos exércitos. Ele vai te dar o caminho para você conseguir aquilo que Ele te pediu. Não precisa de jeitinho. Não precisa porque aquilo é bonito. Ah, aquilo é bonito, parece com Deus. Eu vou pegar aquilo e vou dar para Deus. Não. Se Ele não te pediu aquilo, não. A gente tem que parar de dar jeitinho. A gente precisa aprender a obedecer. Samuel clamou na presença de Deus. Se preparou para estar junto com Saul e para dar uma dura palavra para Saul. Eu consigo imaginar Samuel chegando lá. E aí Saul todo alegre. Saul todo alegre, né? Samuel, você viu? Ganhamos. Samuel, nós ganhamos. Deus deu a vitória para a gente, Samuel. E Samuel já sabia o que Saul tinha feito. Deus já tinha revelado tudo para ele. E Samuel chega. Saul, vocês ganharam, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Parece balido de ovelha? Parece mugido de vaca? Por que tem bicho aqui? Saul, você não fez o que Deus pediu para você fazer, Saul? Ele falou que era para você acabar com tudo. Você guardou alguma coisa, Saul? Saul, mas eu guardei para Deus. Eu guardei para Deus, para dar sacrifício para Deus. Foi para isso que eu guardei. E aí Samuel fala o que todos nós precisamos tomar cuidado na nossa vida. Sempre. Lá no versículo 22, ele fala: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e os cultos a ídolos do lar. Porque você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como rei. Ali Saul perdeu. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente não dá tanto valor ao desobedecer. Às vezes a gente acha que desobedecer não é nada. Talvez porque a gente conviva com o desobedecer desde que a gente se entende por gente. É tão natural, não é? A criança desobedece. Ela aprende depois o que é obediência, mas ela está no âmago do homem, está na natureza humana fazer a sua própria vontade, desobedecer. E aí nesse trecho da palavra, a gente, trocando as palavras, a gente percebe o quão é forte desobedecer. Quando no versículo 23 ele fala, porque a rebelião é como o pecado. O que é rebelião? Desobediência. Mas quando fala rebelião fica mais pesado, não fica? Aí a gente entende como é importante ouvir a voz de Deus, como é importante guardar os seus estatutos. E não apenas guardar, mas vivê-los. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação, o que é obstinação? É permanecer no erro. Eu desobedeci e eu continuo desobedecendo. E eu faço como Saul fez. Eu arranjo uma desculpa para a minha desobediência. Eu desobedeci, mas foi para Deus. Não. O nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus de sim, sim, não, não. Se Ele fala que a gente precisa ser obediente, Ele nunca vai aceitar que você seja desobediente para agradar a Ele. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, a gente vê na Bíblia inúmeros exemplos. A obediência, ela impede que sacrifícios desnecessários aconteçam. A gente pode lembrar de Abraão,
Deus falou, Abraão, me dá o teu Isaque. Abraão fez o quê? Obedeceu. Sim, Senhor. Vamos lá, filho. Partiram. Quando Deus viu o coração de Abraão, viu a obediência, o que ele fez? Ele proveu o sacrifício. O sacrifício de Isaque não precisou acontecer. Um sacrifício desnecessário não precisou acontecer, porque Abraão teve um coração obediente. Se o povo de Israel tivesse sido obediente, será que eles teriam ficado 40 anos rodando no deserto até atingir a promessa? Provavelmente não. A desobediência levou a uma procrastinação da promessa. A obediência fez com que fosse tardio, com que os desobedientes ficassem pelo caminho para que uma nova geração pudesse chegar à terra prometida. Eu não quero que passe a minha vez. E eu tenho certeza que você não quer que passe a sua vez. Então, qual é o preço que nós queremos pagar? A obediência nos permite alcançar a totalidade das promessas de Deus. Em Levítico e em Deuteronômio, nós temos as bênçãos decorrentes da obediência. Como eu amo ler as bênçãos decorrentes da obediência. Se você não leu ainda, leia em Deuteronômio 28 ou em Levítico 25, 26. Levítico 26. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. E Deus fala, filhos meus, se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, e aí vem, lhes darei chuva na época certa. Então, às vezes, a gente está lá plantando, e cadê a chuva? Não tem chuva, vou precisar regar. Aí eu pego e rego com o meu próprio modo. Não tem sol. Como é que eu vou fabricar um sol? Boto uma luzinha lá para ver se dá uma ajuda. E eu tento fazer com a minha própria força. Por quê? Porque eu não estou obedecendo e Deus não está mandando a chuva na época certa. Filho meu, se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei a chuva na época certa. A terra produzirá a colheita, a árvore vai dar o fruto. Vocês comerão à vontade, habitarão em segurança. Eu estabelecerei a minha paz. É tudo que a gente quer, não é não? Não haverá quem os atemorize. Eu darei vitória sobre os seus inimigos. Vos farei fecundos e frutíferos. Eu porei o meu tabernáculo no meio de vocês. Eu andarei entre vocês, afirmarei a minha aliança. Eu sou o teu Deus. Eu quebrei o teu jugo e o fiz andar de cabeça erguida. Quando ele quebra o nosso jugo, ele está falando, meu filho, você não tem que pagar o preço que você não tem que pagar. Você só tem que fazer o que eu pedi para você fazer. Não é para você fazer nem mais, nem menos. É para você fazer o que eu pedi para você fazer. E eu quero fazer o que Deus pediu para eu fazer. Eu quero ler mais a palavra dele. Eu quero orar mais. Eu quero me aprofundar na intimidade com Cristo. Eu quero ser a melhor esposa para o meu marido. Eu quero ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu quero ensiná-los a andar de acordo com a palavra. Isso vai ser requerido de mim lá na frente. Se eu não fizer isso, que preço alto eu não terei que pagar por orar por um filho que já está perdido? Não é verdade? Eu preciso pagar o preço hoje, para amanhã eu não pagar um preço maior. E isso que eu quero pedir para Deus hoje.
Senhor, eu quero pagar o preço que tu tens para mim. E eu te convido a fazer essa oração também. Peça para Deus assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? Me mostra. Eu quero pagar este preço. Eu cansei de ficar pagando preços errados. Ou subestimados ou superestimados. Eu quero pagar o preço que é meu. Aquilo que tu queres de mim. Eu quero me esforçar nisso. Eu quero colocar todas as minhas forças nisso. E eu sei que me concentrando no que Deus me pediu, eu terei todas as bênçãos decorrentes da obediência. Porque eu estarei fazendo o que Ele me pediu, o que a voz dEle me ordenou. Eu não quero pagar o alto preço da desobediência, mas eu quero pagar o preço justo da obediência. Eu quero pagar o preço de seguir a Jesus, de ouvir a sua voz, de tomar a minha cruz diariamente. Lá nessa passagem de Lucas, que a gente citou mais no comecinho, quando a gente vai seguindo, vamos lá. Lucas 9, 23 a 26. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu me perder? Aonde eu tenho apostado as minhas fichas? Aonde eu tenho gastado o meu tempo? Se a gente pensar que o tempo a gente não gasta, a gente investe, a gente certamente faria opções diferentes no nosso dia a dia. Eu tenho investido o tempo em Deus? Eu tenho investido o tempo na minha família? Eu tenho investido o tempo no meu ministério? Ah, Débora, mas eu não tenho ministério, eu só fico aqui sentado. Não, todos nós temos. Deus tem um chamado para você. Você tem um lugar dentro do corpo. Eu não posso fazer tudo. Né? Não tem como, gente. Hoje eu tive que dar um jeitinho aqui, ó. Falei, tio Gil, ó, você faz lá porque eu tenho que tocar na oferta. Então a gente tem que se dividir. A gente precisa se dividir, não é? Essa divisão dentro do reino é uma soma, na verdade, é uma multiplicação. A gente multiplica talentos, multiplica tarefas e multiplica as bênçãos que nós temos diante de Deus. Eu quero pagar o preço de renunciar o mundo, de mortificar a minha carne, de crescer em espírito e em comunhão com Deus. Eu quero pagar o preço de ser uma bênção para minha família, de ensinar os meus filhos, de ser uma bênção no meu trabalho, de refletir a luz. Eu preciso saber frear minha língua para não falar palavras que firam outra pessoa. A Ingrid falou sobre isso de manhã. Eu preciso, com as minhas ações, abençoar. Eu preciso ser sal, ser luz. A pastora Luísa pregou sobre isso recentemente. Isso é obedecer. Na hora que eu estou deixando um ambiente insosso, ou salgado demais, ou ou doce, eu não estou cumprindo a minha função de sal. O sal precisa chegar com equilíbrio. Se eu estou num ambiente de trevas e a minha luz não está brilhando, eu não estou cumprindo a minha função. E isso é desobedecer? É desobedecer. Que preço
você quer pagar hoje? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Isto é estar no centro da vontade de Deus. E é no centro da vontade de Deus que as promessas se tornam reais, se tornam reais na nossa vida. A Ingrid brincou de manhã que as palavras dessa semana estavam interligadas. O Wagner falou sobre salvação, a plenitude da salvação na quarta-feira. O Kirk falou sobre a fé com convicção. E eu preciso crer, não apenas nas promessas, mas no Deus que vai me dar as promessas. Se eu creio no Deus que dá as promessas, eu não vou duvidar das promessas. Porque se eu crer meramente na promessa, ela fica vazia. A Ingrid de manhã falou sobre o amor, o temor, o amor reverente. E se eu tenho temor por esse Deus, eu vou escolher obedecê-lo todos os dias da minha vida. Se eu tenho temor a este Deus que é tão grande, tão maravilhoso, e mesmo assim, Ele olhou para você e te escolheu. Ele falou, aquele é especial. Vale a pena morrer por aquele dali. Vale a pena ressuscitar no terceiro dia para dar vida em abundância e plenitude na vida eterna. Porque você tem valor para Deus. E se você tem valor para Deus, você tem valor para mim. E isso tem que ser uma verdade todos os dias da nossa vida. A gente precisa valorizar uns aos outros também. A gente precisa obedecer a Deus em tudo. Ele mandou eu amar você como eu me amo. Será que eu me amo muito ou será que eu me amo pouco? Eu tenho que me amar muito. Eu tenho que me amar muito, porque Deus bota isso como parâmetro aqui para poder saber o quanto eu vou amar os outros. Você precisa se amar, porque você é uma obra de Deus. Deus te criou único. Eu não sou o Marcelo. O Marcelo não sou eu. Somos diferentes e complementares. E assim é no corpo de Cristo. Cada um tem um jeitinho. Cada um vai subir aqui nesse púlpito e vai pregar a palavra de Deus de um jeitinho. E vai transmitir a palavra de um jeito específico, que só Ele seria capaz de falar. Porque Deus tem aquela palavra para falar através de você. Hoje sou eu, mas amanhã pode ser você. Pergunte a Deus, Senhor, o que Tu tens para mim? Qual é o preço que eu tenho que pagar no meu dia a dia? Qual é o preço que eu tenho que pagar dentro da minha casa? Qual é o preço que eu tenho que pagar no meu trabalho? Qual é o preço que eu tenho que pagar na tua igreja? Qual é o preço que eu tenho que pagar indo na padaria? Em tudo, todos os dias eu escolho obedecer ao Senhor. Todos os dias eu digo sim, Jesus, eis-me aqui. Eu digo não para a minha vontade e digo sim para a tua, porque a tua vontade é perfeita e agradável. E quanto mais afinado a gente está, mais fácil fica de seguir a Jesus. Mais fácil fica de transformar a vontade dele na minha. Toma a tua cruz e siga-me. Siga-me. Depende de mim. Siga-me. É uma ordem direta. Você precisa escolher seguir. E quando a gente vai seguir alguém, o que a gente precisa? A gente precisa ver este alguém. Se a gente deixar esse alguém perder de vista, a gente vai se perder. E Jesus não é aquele cara que sai na frente do comboio, da caravana, do carro, e que sai correndo na frente e você... Fechou o sinal, perdi. Não, Jesus não é assim. Jesus, Ele sabe direitinho o tempo de cada um. Ele sabe a velocidade que Ele tem que ir para cada um de nós enxergá-lo.
Ele é onipresente, então Ele pode muito bem ir numa velocidade para mim e em outra para você. Não depende dele você se perder, depende de você. Tome a tua cruz e siga-me. Volte os seus olhos para Jesus. Tenha Ele no alvo. E assim vai ficar muito mais fácil segui-lo, obedecê-lo, amá-lo, representá-lo, refleti-lo, obedecê-lo todos os dias da sua vida. Eu quero te convidar a se colocar diante de Deus. Eu quero te convidar a fazer a tua oração. Primeiramente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu vou te dar a oportunidade de entregar a sua vida agora. Como a gente falou no começo, basta você crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê e proclama com a tua boca que Ele é o único e verdadeiro Salvador, você tem a salvação. Coloque a mão no teu coração agora e declare: Senhor, Tu és o verdadeiro Deus. Senhor, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Eu creio que Jesus se fez carne. Eu creio que Ele habitou entre nós, viveu como nós, sentiu como nós. E Ele se doou por nós. Se doou totalmente por nós naquela cruz. E Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e nos espera para viver a vida eterna com Ele. Senhor, eu creio em Ti e na Tua obra da cruz, Senhor. Eu abro meu coração para que Tu faças morada todos os dias da minha vida. E agora, eu quero te convidar a se colocar diante dEle e perguntar: Senhor, o que Tu tens para mim? Senhor, o que Tu queres que eu faça? Eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero, Senhor Jesus, ser como Saul, que foi ungido, escolhido, mas escolheu não ouvir a Tua voz plenamente. Eu quero, Senhor, Te obedecer. E eu sei que vai valer a pena Te obedecer todos os dias da minha vida. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos e a gente vai louvar um louvor aqui. E este momento vai ser um momento teu com Deus. Não preciso eu fazer oração, mas você com Deus. Você vai orar agora e você vai falar: Senhor, eu quero Te obedecer. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz, audível e clara. Eu quero ler a Tua palavra e não ter dúvida do que Tu tens para mim. Eu quero, Senhor Jesus, seguir cada vírgula, cada ponto, cada promessa que está aqui, cada ordem Tua. Eu vou seguir, Senhor. Eu quero guardar os Teus estatutos e não meramente sabê-los, mas vivê-los. Faça a tua oração ao Senhor enquanto nós vamos cantar esta canção. Faça a tua oração ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração
Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, que eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e viverei tudo que tens pra mim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Sempre eu comerei. Aleluia, Jesus. Me fartarei do melhor de tuas mãos. Se Faça a desse louvor tua tua oração. voz ouvir e obedecer. Enquanto a Débora estava ministrando o louvor, a mensagem, você estava falando comigo ali. E são tantos os preços que a gente paga, né? A gente paga um preço para poder entrar na faculdade. A gente paga um preço para manter o nosso emprego. A gente tem pago um preço para não se contaminar com o coronavírus. A gente pagou um preço ano passado de um ano inteiro praticamente, sem poder ver tantas pessoas especiais e para proteger tantas pessoas especiais, sabe? E às vezes a gente fica lutando com Deus, quando Deus requer algo de nós, e a gente tenta lutar com o Senhor para não obedecer, para não pagar esse preço. E realmente, será que vale a pena? Sabe, essa semana eu queria compartilhar com vocês, essa semana mesmo, tem um amiguinho do João que se machucou no treino e ele ficou muito triste porque ele queria muito poder jogar o jogo desse final de semana, que era o segundo jogo dele, que ele entrou há pouco tempo no time. E ele se machucou e o pai dele levou ele para o hospital correndo. Eu mandei uma mensagem pro pai dele e falei: cara, como é que tá o teu filho? Ele falou assim: cara, ele não vai poder jogar esse final de semana, que ele machucou alguma coisa do músculo e está muito triste, está muito arrasado, a gente está muito triste. Eu falei: cara, a gente vai orar por ele agora. E aí eu falei para ele: a gente vai orar pelo teu filho, ele vai ficar bem. E Deus mandou dizer para ele assim: olha, teu filho vai ficar bom, ele vai entrar no jogo e vai fazer um gol. Eu falei: cara, eu não vou falar isso para ele. Eu não vou falar isso para ele, é maluquice falar isso. Ele falou: fala. Eu falei: não vou falar. E não falei. Me perdoa, Senhor. E o garoto entrou no jogo ontem. Ele entrou para bater uma falta, e fez o gol. E eu queria te dizer: obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Não é absurdo o que Ele te pede. Não é absurdo quando Ele fala assim para você orar pelo teu marido ainda mais. Não é absurdo quando Ele fala para você: olha, vai lá, fala para o teu chefe que eu tenho um plano na vida dele.
Não é absurdo obedecer ao Senhor. Não é absurdo obedecer à voz de Deus. A gente vai continuar pagando preço para manter o nosso emprego. A gente vai continuar pagando preço para entrar numa boa faculdade. A gente vai continuar pagando preço para não se contaminar. E a gente vai continuar pagando preço para obedecer ao Senhor. Porque, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com nossas vidas quando a gente obedece. A Débora leu aqui as bênçãos. Eu tenho certeza. Como o pastor Luiz pregou semana passada aqui, se eu não me engano. Bênçãos selvagens virão sobre a nossa vida. Bênçãos poderosas virão sobre a nossa vida. Obedeça, sacrifique. Sacrifique o teu tempo. Obedeça ao Senhor. Vamos continuar orando ao Senhor enquanto Débora ministra mais um louvor, mas vamos fazer mais uma oração. E eu queria que você falasse com o Senhor, mas eu queria que você saísse daqui dessa noite com a certeza. O que Deus tem requerido de você? O que Deus tem mandado? Qual é a ordem que você pode achar? Senhor, essa ordem é absurda. Eu não vou fazer. Eu pedi perdão para Deus. Eu estava vendo, eu não estava lá na hora do jogo do João Pedro, estava vendo pelo Instagram. E quando eu vi o garoto entrando fazendo gol, eu estava no carro dirigindo, a Débora estava do meu lado. E eu balancei a cabeça, chupei bala. Ela, o que foi? Eu fiquei até com vergonha de falar para ela na hora. Estou falando agora. Mas obedeça. Obedeça ao Senhor. Pague o preço que for por amor ao Senhor. Porque Ele não hesitou, sabe? Como a Débora falou aqui no início, Ele não hesitou. Por nós. Eis que o Filho se nos deu. Ele morreu por nós. Não hesitou nada por nós. Então não hesite em pagar o preço, sabe? A gente às vezes parece criança, né? Deus fala pra gente, não vai, não faz. Eu vou fazer, eu vou. E quando dá muito ruim, a gente volta correndo. Que nem criança. Senhor, me perdoa. Então, pague o preço que for, por amor ao Senhor. Não é ruim, é bom, é maravilhoso. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês têm uma experiência e um testemunho bom para contar. Mas parece que isso vai, ao longo do tempo, vai ficando no esquecimento. Vai ficando no esquecimento. Mas o Senhor hoje usou a Débora nessa mensagem para te lembrar isso. Continue pagando o preço. Continue pagando o preço de obedecer ao Senhor. Se Ele falar para você, vai. Se Ele falar para você, fica. Mesmo que você ache que fica. Obedeça. Às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e sempre nada. Às vezes a gente não quer orar e a gente começa a orar e a nossa oração se perde. Às vezes a gente acha que fazer jejum não precisa mais. Às vezes a gente precisa ter um devocional. Precisa pagar esse preço de uma oração, de uma vida com Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na vida dos meus irmãos. Pai, obrigado, Jesus. E nós queremos também, Senhor, pagar esse preço. Pagar o preço de orar pelos nossos irmãos, de orar pelos nossos familiares, de entrar, Senhor, na briga pela conversão dos nossos familiares. Senhor, nós queremos pagar esse preço também, Jesus, de te obedecer, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que em Ti nós somos vitoriosos sempre. Te obedecendo, nós somos vitoriosos sempre, Pai.